Reaja! Que se espalhe a fúria e a ira, que se levantem as vozes e as piras que iluminam a luta, que não se calem as turbas quando a dor surgir em pilhas, que não se acovardem os meninos e as meninas quando surgir a trilha. Façam ação nas entradas das cadeias, desmanchem celas com seus punhos, e que o poeta e a poeta não se percam em liquidação e farra, em rebolado e marra, ante a desgraça nossa. Que a literatura seja mais que essa religião de gente boa, integrada, invisíveis em redes sociais. Que não sejamos risíveis com essa pompa sobre nós. Que nas ruas em que estamos tenhamos barro para renascer, cova e um canto doce para reposar, algo para amar na eternidade. E que a morte venha leve com sua língua morna, nos avisando a hora. Reaja! Opa, estamos aqui, direto de Salvador, cidade túmulo. Eu sou Hamilton Borges dos Santos, escritor daqui da Livraria Eleyé, da Reaja Organização Política, e nós estamos iniciando o podcast Livraria Eleyé, o Poder das Asas. Esse podcast vai conversar, brincar, trocar ideias com escritoras e escritores, intelectuais, pessoas do universo intelectual preto. Esse programa é uma coordenação e locução de Hamilton Borges, edição e coordenação editorial Daniel Assis e o comando vital de doutora Andréa Beatriz. Demorou, nós que tá. Pessoal, a gente vai hoje conversar no nosso podcast Livraria Eleyé, o Poder das Asas, com a maravilhosa, a fundamental Eliana Cruz Alves, jornalista, escritora premiada, autora de livros maravilhosos que tem encantado e impulsionado muitos debates e inspirações pelo Brasil afora. Meu nome é Eliana Alves, dos Santos Cruz, mas eu assino Eliana Alves Cruz e nasci no Rio de Janeiro. Qual a sua lembrança afetiva mais antiga que por acaso te ligue à África? Minha lembrança afetiva mais antiga que me ligue à África, ou lembranças, elas estão todas relacionadas à culinária, à comida, né, os hábitos culinários. Minha família é toda da Bahia, né, por parte de pai e mãe. Nós somos a primeira geração nascida aqui no Rio. Então, toda a culinária, tudo que a gente come, né, comia na infância, tinha muito da nossa raiz baiana, que está alicerçada na raiz africana, né? Então, todo aquele abecedário de cores e sabores, isso me remete muito à África. Quando eu vou a restaurantes africanos, eu lembro da minha infância. O que nessa memória indica um pacto com a escrita, com a criação literária? Então, essa memória gustativa, se eu posso dizer assim, né? Olfativa, não sei, tão sensorial, vamos botar assim, sensorial, né? Eu me lembro dos penteados da minha avó também, da minha bisavó, a forma delas falarem comigo, algum vocabulário que elas usavam. Então, tudo isso está impregnado na minha escrita, porque eu tento fazer com que as pessoas sintam essas coisas, né? Sintam essas sensações que elas me provocavam, e viajem no tempo e no espaço físico, né? Com essas memórias. Alguma dor nesse percurso? Várias dores. A minha família é uma família muito feminina, tem muitas mulheres, né? Quem leu Água de Barrela vê que a presença da mulher é algo predominante. Meu pai foi o primeiro homem depois de 6 gerações, né? 6 gerações de mulheres, e aí veio ele. Então, obviamente,
mulheres que viveram a solidão muito de perto, criaram seus filhos sozinhas, e isso gera uma série de traumas, né? Que elas vão superando no tapa porque tem que viver, mas é muito duro, né? Muito duro a vida só. Você tem que vencer todos os obstáculos sem ter uma mão do lado para se apoiar. Então, muitas dores advindas disso. Por que começou? Eu comecei porque eu tinha uma lacuna. Complementando a pergunta anterior sobre as dores, eu tinha uma lacuna muito grande. É um sentimento de vazio, um sentimento de solidão, mas era algo mais, né? Eu precisava preencher alguns espaços que eu sentia existenciais mesmo, com história, com passado, né? Eu precisava compreender os meus movimentos pessoais, né? As minhas questões pessoais, que eu sabia que de alguma forma estavam ligadas aos movimentos das mulheres que me antecederam. E quando eu mergulhei nessa história, eu vi que realmente eu estava certa, e foi um movimento de cura muito grande, porque além de preencher o vazio histórico, né? O gap histórico, da onde viemos, quem somos, qual foi o nosso percurso até aqui, eu pude entender aquela tendência de levar o mundo nas costas, ou seja, eu estava reproduzindo o comportamento de 7 gerações de mulheres que levaram o mundo nas costas. Então, a partir daí, eu comecei a mudar a vida, então eu acho que a escrita foi cura. Quais referências de leitura e o seu repertório leitor? Essa é sempre uma pergunta muito difícil para mim, porque, sei lá, eu acho que a gente vai lendo muita coisa ao longo da vida, né? Eu, como todas as crianças da minha geração, eu cresci lendo os clássicos da literatura por conta da escola, mais especificamente, e eu conheci o Machado de Assis branco, sempre falo isso, né? Mas depois eu fui ampliando esse repertório de leitura, primeiro tendo meu pai como referência, e meu pai não gosta, né? Meu pai gosta muito de poesia, então ele leu Augusto dos Anjos, Drummond, todos os grandes poetas, Manuel Bandeira. Meu pai sempre gostou muito de poesia, eu fui lendo essas coisas aos pouquinhos, depois eu fui fisgada por romances épicos, daí o meu primeiro romance ser realmente uma saga, né? Eu li algumas sagas, O Tempo e o Vento, 100 Anos de Solidão, Raízes, e por aí vai. Depois eu comecei a observar e ver que a minha estante era muito branca realmente, né? Durante a faculdade, sei lá, todo o meu período de estudante, eu não tinha contato com a literatura escrita por pessoas pretas, e isso começou a pesar, né? Porque a gente vai observando, e eu olhava em volta e não via nada na nossa literatura que falasse um pouco de mim. Não que a gente precise estar eternamente trabalhando no terreno da semelhança, né? Porque a gente precisa também olhar o mundo pela perspectiva do outro, mas a gente só tem a perspectiva do outro aqui. E isso começou a me causar muito estranhamento, então comecei a buscar outras coisas, né? E foi aí que veio Carolina Maria de Jesus, comecei a ter algum contato com outros autores, a princípio norte-americanos, né? Alice Walker, Toni Morrison, e depois comecei a ver que no Brasil a gente tem uma geração de escritores que é a geração da Conceição, da Miriam, do Cuti, da Esmeralda, da galera dos Cadernos Negros, e por aí fui, né? Então hoje eu tento contrabalançar um pouco a minha estante com autores, todos os autores, mas me voltando um pouco para as nossas questões e para a nossa escrita. O que você lia antes de se tornar escritora?
Essa é uma pergunta interessante, porque depois que eu me tornei escritora, minha leitura ficou muito restrita, por incrível que pareça, né? Porque eu escrevo muita coisa com a pegada da pesquisa histórica e tenho que estudar mesmo, ler muita coisa sobre os períodos que eu retrato, e isso me toma muito tempo. Mas antes, eu sempre gostei muito de literatura latino-americana, então eu li Mário Vargas Llosa, li Garcia Marques, li Cortázar, li todos esses caras e achava... É a geração do boom, né? Tem esse nome, esse período da literatura. E eu gosto de contos também, lia muito os contistas russos, e eu acho muito interessante como esses caras escreviam, que é assim, do nada, né? Do nada, ou seja, de coisas absolutamente triviais e banais, se cria uma história e com uma técnica envolvente, e são episódios aparentemente normais, mas que tem uma fabulação em cima da normalidade que eu acho muito fascinante. Já li, nossa, são perguntas difíceis de fazer, porque eu sou uma pessoa muito, muito inquieta, eu vou lendo as coisas que me caem nas mãos e pronto, né? Fale do seu processo de escrita. Eu acho que eu tenho alguns vícios do jornalismo, né? Porque, como jornalista, eu trabalhei muitos anos como assessora de comunicação e ligada a esporte. Então eu escrevia em aeroporto, com conforto, sem conforto, em trânsito. Então eu peguei o que na verdade foi um bom treinamento, né? Esse hábito de escrever, eu escrevo em qualquer lugar, em qualquer hora, porque eu precisava entregar textos, eu tinha deadline, então eu treinei, eu escrevo com música, por exemplo, eu escrevo com gente brigando do meu lado, com muito barulho, eu criei esse hábito, essa capacidade, mas eu tento me organizar ao máximo, né? Justamente para não me perder, eu sou bem organizada naquilo que eu estou pesquisando, eu vou guardando em pastas aqui virtuais e tal, e vou tentando colocar tudo dentro de um contexto para que eu possa beber naquela fonte na hora que eu estou criando a ambientando a história. Eu tenho um horário preferencial, eu prefiro escrever pela manhã. Assim, prefiro, mas nem sempre consigo. Então eu escrevo e eu gosto de dar um tempo, né? Eu escrevo um pedaço, dou um tempo do texto, volto naquele pedaço e aí já pego um monte de coisas, reescrevo. É um trabalho de artesanal, né? De artesanato. A gente precisa tratar o texto com carinho, dar um distanciamento devido, voltar no texto. O escritor não pode ter preguiça. O Crime do Caso Valongo, por exemplo, eu joguei 56 páginas fora. Mudei completamente a história. Quando eu leio essas 56 páginas que eu joguei, falei, meu Deus, seria outro livro completamente diferente. Então é isso, né? A gente tem que ir sentindo, testando, fazendo realmente uma experimentação, até que alguma coisa dentro de você diz, é isso. Como você avalia a produção literária negra contemporânea? Fazendo um recorte do Brasil, aqui na realidade brasileira, eu acho que a gente está num momento muito florido, né? A gente tem muita versatilidade, muitos gêneros, muitos estilos diferentes. A gente tem escritores que escrevem afrofuturismo, conto, romance, não ficção, poesia, poetas incríveis. Então, eu acho que você tem um movimento, né? Você tem artistas que estão oxigenando a literatura nacional nesse momento. Esses artistas são negros e negras, o que é fantástico, né? O que é muito, muito, muito bonito. Isso tem, óbvio, né, uma razão de ser. Primeiro, as cotas, né? O movimento de cotas foi crucial, porque as pessoas na universidade começaram a demandar a universidade, né? Ora, se eu estou aqui, eu quero saber de mim também, né? Eu quero também analisar coisas que tenham a ver com as pessoas como eu. Então, é um movimento óbvio. E tem a ver também com o advento de rede social, né? Porque todo mundo escreve hoje muito. Se a gente pensar direitinho, todo mundo escreve.
porque tem uma página em alguma rede dessas e sai escrevendo. E isso encorajou muitas pessoas, né? Elas usam as redes como teste para ver se funciona, se não funciona. Isso encorajou muitas pessoas e se tem algo bom que a gente pode tirar dessas redes que às vezes que tão mal causam, né? É isso. Tem uma formação de público também muito grande ali, né? E eu acho isso muito interessante. Eu acho, aqui, né, já fazendo uma provocação, é que às vezes a gente fica muito focado na questão da representatividade, mas não questiona a qualidade dessa representatividade. Ou seja, não basta estar nos espaços, não basta estar publicando em tal editora, não basta estar ocupando determinado espaço. Tem que pensar como a gente está ocupando esse espaço, o que a gente está produzindo, a quem a gente está servindo e como isso impacta no mundo, porque se for para estar nos espaços reproduzindo opressões, de que adianta, né? Então eu acho que essa reflexão ainda é preciso fazer para muita gente. Eu tento fazer aqui, né? Eu e meu travesseiro fico tentando fazer essa reflexão sempre. Não sei se consigo, se não consigo, mas é algo que tem que estar nas nossas mentes. Não basta você publicar, não basta ser um best-seller. A gente tem que pensar no que conteúdo, que legado a gente está produzindo e que narrativa a gente está privilegiando. O que você indica para os novos leitores lerem? Todo mundo devia ler Geni Guimarães, a Conceição Evaristo, Ney Lopes. São autores que já são clássicos da nossa literatura, estão vivos, o que é muito maravilhoso. São pessoas que a gente celebra em vida. Então a gente quebra também uma narrativa de que a gente só valoriza os nossos depois que partem, né? Depois que se vão. A gente tem uma gama de poetas muito grande que vale a pena mergulhar. No caso das meninas, né, das mulheres, você tem Lívia Natália, tem Rayane Leão, tem Mel Duarte, algumas como a Lívia, uma literatura não sei se eu posso dizer isso, né, assim, clássica, mas é um estilo diferente da Rayane e da Mel, né, que são muito voltadas, são muito influenciadas pelo slam. Tem uma menina nova também, que ela até publica pela Malê, que é a Duda. A Duda é muito nova, acho que a Duda está com 20 anos, 21 anos. Muito boa, enfim, tem muita gente excelente, né? Muita gente incrível. Cristiane Sobral tem uma literatura muito engajada e ela fala muito, né, para a juventude, porque ela aborda questões que nos tocam assim fundo, com relação à nossa identidade. Temos alguns romancistas, né? Itamar Vieira Júnior, da Bahia, temos Jefferson Tenório, do Sul. Tanta gente que eu fico até com medo de ser assim, né? Deixar alguém de fora. Mas eu já dei alguns nomes aqui que só nisso aí a gente tem um ano inteiro de leitura, né? Ou mais. Hoje, felizmente, está mais fácil. Alan da Rosa, Ricardo Aleixo, né? São pessoas muito fundamentais para a gente hoje. A gente precisa entender a produção dessa galera, né? Mergulhar. E no caso das pessoas que querem escrever com algum desses artistas, você vai se identificar e a partir daí se começa uma produção, né? É muito normal a gente começar. Eu recebo textos de algumas pessoas que a gente vê claramente a influência de alguma dessas pessoas, outras, né? A gente vê, no caso das mulheres, eu vejo nitidamente a influência da prosa poética da Conceição, por exemplo, no que algumas pessoas escrevem.
Dá pra sentir isso é lindo. E até que a gente ache a nossa voz literária, é legítimo a gente seguir os passos dos nossos. Então, eu fico muito feliz em ver toda essa galera repercutindo em quem está vindo. Marginal, periférico, de favela, maloqueiro, escritura negra, etc. Escritura afrodescendente. Você se encaixa em alguma dessas designações literárias? Por quê? E se não, por que não? A gente não consegue tirar a nossa pele, né? A gente não consegue e não quer também, né? Eu não consigo e não quero tirar a minha pele para fazer qualquer coisa na minha vida, escrever qualquer coisa, né? Antes de qualquer coisa no planeta Terra, nesta existência, eu sou uma mulher negra, brasileira, latino-americana, eu tenho um lugar, né? Fincado, muito claro. Então, qualquer coisa que eu escreva, mesmo que eu não esteja diretamente falando sobre racismo, ou esses assuntos que nos atravessam, eu sou uma mulher negra e isso vai transpirar no meu texto, queira eu ou não. Então eu acho muito engraçado quando algumas pessoas, eu não quero. Não é questão de você querer, você é, né? E isso tá lá. E às vezes o esforço em escapar disso torna ainda mais evidente esse lugar ocupado pelas pessoas. Isso é um posicionamento político, né? Óbvio. Sim, eu sou uma escritora negra, mulher. Esses outros lugares que você citou, é tudo isso e também não é tudo isso, porque isso tudo está pode não estar na minha vivência direta, né? Eu posso não ser uma moradora de favela, mas logo ali meu pai foi, então isso está aqui, né? Tá aqui no meu universo. Eu tenho parentes, enfim, tá no meu universo. Então eu não sou nada disso e sou tudo isso ao mesmo tempo. Eu acho que isso é bom ter consciência, estar consciente disso na hora que se escreve. Embora eu acho que, pelo menos comigo, né, quando eu sento para escrever, eu sento para escrever. Né? A gente tem o nosso caminhão de coisas que nos influenciam, de vivências, mas eu sento para contar uma boa história, né? Eu sento para escrever e quando eu vou ver esse texto depois, tá tudo lá, né? Tá tudo lá, querendo eu ou não, porque faz parte de mim. Cite uma escrita preta fundamental. Uma escrita preta fundamental é Carolina Maria de Jesus. Fundamental. E ela é fundamental não só para o Brasil, é fundamental para o mundo. Para o mundo. Foi a primeira pessoa que colocou a primeira pessoa no texto, contando de uma realidade que toda a sociedade queria, como ela mesma retratou, né? No quarto de despejo, escondidinha, debaixo do tapete. E ela trouxe isso para a luz do dia e, enfim, é uma artista fenomenal, a Carolina, né? Ela tem um poder de síntese absurdo, diz muito com muito poucas palavras. Ela era uma multiartista, né? Ela era compositora, era autora, cantora. Então, ela quis ser muitas coisas, ela tinha consciência da capacidade total dela, e isso é muito impressionante, né? A consciência que ela possuía do próprio talento. Ela era uma mulher que passou o cão, né? A gente lê a biografia da Carolina e fica muito impressionado com a quantidade de sofrimento daquela vida e como esse sofrimento não abaixou a cabeça daquela mulher, né? Como esse sofrimento não aniquilou aquele talento, não conseguiu matar. Era alguma coisa tão grande que toda aquela ruína não foi capaz de sufocar, muito pelo contrário, né? Só incendiou aquela mente brilhante que ela possuía. Então, acho que todo mundo tem que ler, não apenas o Quarto Despejo, mas o Diário de Bitita e a obra dela toda, que acho que vem aí, né? Estão fazendo uma super reedição das obras que já estão fora de catálogo e as inéditas também.
Tem um conselho curatorial aí de resgatando tudo, com exceção do Quarto de Despejo, que eu acho que está em outra editora. Mas, enfim, é uma autora fundamental para todo mundo, para o Brasil todo. Indique obras fundamentais para novos e novas escritoras. Além da Carolina, acho que a gente tem que ler. Tem um livro do Lei Lopes, tem que ler todos, se puder, né? Mas eu acho que tem um livro do Ney Lopes que para mim é muito maravilhoso e que, se você tiver que escolher um, escolha esse: Bantos, Malês e Identidades Negras. Ele agora está reeditando, né? Ampliado, a obra ampliada. A própria Conceição, já citei aqui, Olhos d'Água, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, Becos da Memória, são livros já seminais, importantíssimos da literatura brasileira e da literatura preta brasileira. Acho que a gente tem que olhar para fora também um pouco. Então, a gente tem autores e autoras africanas importantes que é preciso olhar, né? Tem umas autoras moçambicanas que eu gosto muito. A Paulina Chiziane, é lindo, né? A forma como ela escreve. Que coisa mais maravilhosa. Tem uma outra autora, Lilian Montplet, pontista, sensacional. Enfim, né? Eu acho que tem uma literatura norte-americana também muito, muito importante, esse olhar do estrangeiro, esse olhar da diáspora, a gente olhar o que se assemelha e o que nos assemelha e o que nos diferencia das outras pessoas na diáspora é importante. Então a gente tem, por exemplo, a Nella Larsen, que foi a primeira autora daquele movimento Renascença do Harlem, e tantos artistas deu ao mundo. A Nella Larsen tem um livro chamado Identidade, que é absolutamente fascinante, muito interessante para a gente entender como se operam as relações étnico-raciais nos Estados Unidos. A gente tem as clássicas, né? Toni Morrison, Nobel de Literatura. O Olho Mais Azul, se ela não escrevesse nada, ela poderia ter parado no Olho Mais Azul, que é simplesmente muito dolorido e muito bonito, né? Alice Walker, ao contrário, Sojourner Truth, porque a gente precisa refletir sobre o que é ser uma mulher, né? Sobre o que é ser uma mulher negra. Porque, para além das questões que nos representam, né, com as quais a gente se identifica, a gente tem que ver as nossas diferenças para aprender com elas. E isso eu acho fundamental. Esse momento do Brasil, que o Brasil tem vivido, qual a sua avaliação enquanto escritora? Como entra a cena literária nessa convulsão que a gente está vivendo? Eu acho que nós estamos num momento muito importante do Brasil e do mundo, muito importante. A pandemia e suas consequências, né? No Brasil, nós estamos falando agora, nesse momento, no momento em que estamos falando, mais de 500 mil vidas se foram. Quando isso for para o ar, esse número certamente já aumentou. Isso tornou... colocou à flor da pele muitas coisas, né? Muitas questões. As pessoas confinadas, mesmo aquelas que são contra o confinamento e negacionistas e tal, sofreram os efeitos desse confinamento do resto dos seus contemporâneos, né? E então esse confinamento obrigou as pessoas a olharem no espelho, a olhar com as pessoas com quem elas moram, a conviver com elas mesmas. E isso pode ser terrível, né? Isso pode ser absolutamente terrível. E pode ser absolutamente transformador também, né? Porque a gente não adia mais as questões. Elas estão ali convivendo com você todo dia. Ou você resolve, ou faz o quê, né? Então a gente tem uma quantidade de casamentos que acabaram, de casamentos que reforçaram os laços. A gente tem casas sendo reformadas inteiras, porque você, no seu entra e sai, vai deixando para lá, vai adiando, e aquela goteira tá ali, aquela rachadura tá lá, e vai ficando. Quando você tem que conviver com ela todo dia, você finalmente toma uma atitude em relação àquilo.
Então, eu acho que as relações humanas, e isso não vai ser sentido de uma forma imediata, né? Eu não acredito nessas mudanças de passe de mágica, agora acordamos todos melhores. Não, não, isso não acontece. Mas uma chave é virada. E daqui a um tempo a gente vai sentir os efeitos disso. Não sei se você consegue me entender. E aí, dentro disso, a literatura também vai refletir esse nosso tempo. Eu sinto falta, e aí eu acho que isso está muito diretamente ligado à brutalidade da nossa vida aqui no Brasil, né? Dos nossos dirigentes. Eu sinto falta um pouco de ousadia e coragem na literatura de um modo geral, né? A gente tem gerações de pessoas que falavam muito, né? Muito diretamente. Agora a gente tem uma galera... Acho que a gente vive no país que matou a Marielle, né? A gente vive no país que mata todo dia muita gente. E esse medo da morte é legítimo, né? É bem legítimo, aliás. E isso, obviamente, faz com que um pé no freio seja colocado. Mas tudo tem um mais, né? É a palavrinha mágica da vida. Mas, de alguma forma, eu acho que a literatura tem buscado pensar o nosso momento, tem buscado refletir o seu tempo, né? Ser uma testemunha do seu tempo. Eu ainda não eu preciso de um pouco de distanciamento histórico, talvez, para responder isso, né? Porque as coisas estão acontecendo e a gente ainda está escrevendo, ainda tem coisa que vai ser publicada. Então a gente está vivendo esse momento, né? E não dá muito para avaliar de uma forma mais honesta e profunda. Mas o que me passa, né? A sensação que eu tenho é que é isso, é que tá todo mundo meio que num stand-by, assim, sabe? Observando, muito assustado com o estado de coisas que a gente não via no país há muito tempo. Eu assisti um programa recentemente de uma escritora internacional em que ela fala que a literatura ela deve buscar a humanidade sem nenhum tipo de recorte racial, social, de classe. Você acha que a literatura deve ser neutra ou ela deve se engajar, deve buscar um caminho de engajamento? Imagina, quem é que consegue ser neutro nessa vida? Gente, não tem isso, né? Isso não existe. E a busca, como eu falei, algumas perguntas aí acima, é isso, né? A gente não consegue despir a nossa pele, o nosso lugar, a nossa... Então, qualquer coisa que a gente escreva vai refletir essa realidade, não tem outra saída. O nosso ponto de vista, o nosso olhar para esse prisma que é o mundo, né? Não tem como. A literatura neutra, oh meu Deus. É uma ingenuidade que beira... eu sei lá o que, né? É uma ingenuidade que beira a desonestidade, né? Porque é como o jornalismo, o jornalista, né? O jornalista tem que ser imparcial. Como assim imparcial? A gente tem que ouvir os dois lados, óbvio, né? As questões, como tudo na vida, a gente tem que ouvir as várias opiniões sobre um determinado fato, mas você tem a sua visão, né? E isso é claro que está ali, né? É lógico que está no texto, nas escolhas semânticas que a gente faz. Quando eu escolho chamar alguém de bonito ou feio, eu já estou dizendo exatamente muita coisa, né? Já estou dizendo sobre os meus padrões, sobre como eu fui criado, sobre o que eu acho bonito, o que eu acho, aonde eu enxergo beleza no mundo. Então, é impossível isso, né? É impossível. Mesmo que a gente não esteja diretamente falando sobre determinadas questões, elas estão postas, estão ali, né? Eu tenho um autor, né? Se você olhar a literatura, por exemplo, do Bertolt Brecht, todo mundo fala, porque o panfleto, o Brecht, ele faz panfleto o tempo todo, assumidamente, né? Assumidamente. E é belíssimo, belíssimo. Tudo que ele escreveu é muito lindo. Então, assim, né? Que a gente escreva o que a gente quiser, com o recorte que a gente quiser, na hora que a gente quiser e sobre o que a gente quiser. A sua literatura é neutra?
forma alguma. Claro que minha literatura não é neutra, mas é óbvio que não, né? Foi até muito interessante, quando eu escrevi o Água de Barrela, eu escrevi muito sem padrão, né? Sem parâmetro, porque a gente não tem no Brasil um relato de uma família negra como que eu fiz, né? Eu tenho algumas coisas ficcionalizadas, assim, mas você se mergulhar na própria família para trazer, não sei. Não vi ainda, né? Então eu escrevi, foi uma escrita muito solitária, porque o ato de escrever é solitário e porque eu olhava em volta e eu não tinha... E isso foi, de uma certa forma, foi bom, né? Porque, primeiro que eu tive que criar, eu tive que ser o meu próprio padrão, né? E foi um mergulho muito intenso, que eu acho que eu sou uma pessoa antes e depois desse livro. E aí, quando eu escrevi no concurso da Fundação Palmares, que a Fundação montou uma banca com 10 professores doutores para analisar essas obras desse concurso, né? E eu me lembro que foi a Lívia Natália até que me deu esse toque, né? Depois eles fizeram um workshop com todo mundo que foi premiado. E ela me deu esse toque. Eu falei, Helena, você pode se indignar. Aqui nesse trecho, por exemplo, você descende dessa mulher. E ela sofreu uma violência extrema. Se aproxima dela, fique indignada por ela, né? Tira um pouco da jornalista, da distância, da frieza do jornalismo. E aí foram toques muito precisos, muito cirúrgicos e pontuais, mas que me deu mais libertadores, né? Porque é isso, a literatura não tem nenhum compromisso com o factual, mas tem um compromisso com a emoção, tem um comprometimento aí, né? Então, minha literatura de forma alguma é neutra, mas não é mesmo. E nem eu quero que seja. Você tem obras fundamentais aqui na Livraria Ela&É, marcadas por sua generosidade em acreditar e apostar nessa livraria, que tem alguns meses ainda, mas que é hoje a única livraria física de Salvador que eu conheço, que a gente tem notícia, e a única livraria dentro de um contexto de comunidade preta, de maioria preta. O que você acha dessa iniciativa de popularizar a leitura, de fazer essa militância literária, como a gente está fazendo aqui, né? A gente está abrindo uma biblioteca quando o governo fecha a biblioteca, a gente abriu uma livraria quando a iniciativa privada fechou as livrarias nos shoppings. O que é que você avalia disso? Olha, eu desejo vida muito longa para a Ela&É. Eu acho a iniciativa de vocês simplesmente fantástica. Eu acho que democratizar o acesso à literatura é algo fundamental. Não é à toa que a gente tem dirigentes, a gente tem um país, um Estado que tenta sufocar, que tenta dificultar ao máximo o acesso das pessoas ao conhecimento, porque o conhecimento transforma. Na verdade, é a arma mais poderosa que um povo tem é o conhecimento, é a consciência de si, é a consciência da sua força, da sua inteligência. Para que as pessoas possam dominar, elas precisam enfraquecer outras, né? Elas precisam tirar a força vital de outras. Elas precisam que essa massa enorme de pessoas acredite que não tem valor, acredite que é inferior. Então, o ataque à cultura faz parte desse projeto. É um projeto, né? É um projeto. Então, eu acho que a Ela&É está indo na contramão disso tudo e é muito corajoso, é um projeto muito maravilhoso. Eu desejo vida longa, sempre que eu puder colaborar, contem comigo. Fico olhando, né, eu desconfio muito de alguns números, né? Tipo assim, o Brasil não lê. Mas quais são os parâmetros para dizer que o Brasil não lê, né? Os números são todos calcados na venda de grandes livrarias, de grandes grupos, grandes conglomerados. E aí, se você for olhar, realmente o Brasil não lê, né? Muito pouca gente que tem acesso a esses espaços e a esses. Mas se entra nessa conta iniciativas como, por exemplo, a Ela&É, como, por exemplo, aqui no Rio, o Otávio Júnior, que é o livreiro do Alemão,
O Otávio Júnior foi muito maravilhoso, né? Que ano passado ele ganhou a Jabuti e ele fez uma coisa muito legal, que ele foi com o troféu do Jabuti em todos os espaços populares que ele frequentava. Então ele fez foto com o Jabuti lá no Alemão, no trem, no ônibus, fez um circuito do Jabuti em vários lugares. Porque é isso, né? A gente tá aí, tá na vida e tem muitas pessoas. E eu vejo que o livro é um objeto de desejo das pessoas, né? Eu sempre comprava numa vendinha perto da minha casa e tinha uma menina, uma atendente, que certamente morava em alguma comunidade aqui do Rio. E eu, num papo assim muito informal, comprando coisa, eu falei que era escritora, o olho da menina brilhou. Você tem algum livro para me dar? Por favor, eu gasto... Meu cartão de crédito é só livro. E eu fiquei imaginando quanto ganhava aquela garota naquela venda para ela ter um cartão de crédito só com livro. Isso é muito lindo, né? Muito fascinante. Dei a ela várias coisas. Eu falei, não, e eu compro para mim e compro para minhas sobrinhas. Fico entupindo elas de livro, porque isso não é muito maravilhoso? Então, essa menina entra na estatística. Então, eu acho que tem aí todo um público invisibilizado que a gente precisa tornar, que a gente precisa empoderar, né? A gente precisa tornar visível. E a ELEE é um passo importante demais, até para servir de parâmetro e modelo para outras comunidades, outros lugares no Brasil. Queria te agradecer, te enviando um grande beijo, um grande amor por você, por Babi, por sua família, né, que é maravilhosa. Toda aquela família, essa família centenária que tem toda uma tradição africana e que não perdeu essa tradição. Também, né, sua prima maravilhosa, que é mãe e filha do meu filho, Bomineusa, essa pessoa maravilhosa, sentada no trono maior das tradições que me trouxeram aqui. Um beijo, muito obrigado. Um beijo para você, um beijo para todo mundo aí da ELEE, da sua comunidade. Eu fico muito feliz em participar, em de alguma forma estar presente e contribuir para o crescimento de vocês e meu também, né? Uma troca, a gente na vida troca energias, troca saberes, troca. E é isso que faz a grandiosidade do nosso povo, da nossa gente. Muito obrigada pelos votos. Eu tô com muito banzo de Salvador, não vejo a hora toda essa loucura arrefecer um pouquinho para eu aterrissar aí, ver vocês todos e todas, abraçar, tirar fotos na ELEE, enfim, pisar no meu chão, né? Porque a Bahia é o meu segundo lugar no mundo, é o meu primeiro e o meu segundo lugar no mundo. Primeiro no sentido de que foi o porto aonde desembarcaram os meus ancestrais, da onde vem a minha gente, e é o segundo lugar no mundo porque é para aí que eu sempre vou quando as coisas não vão muito bem, ou quando vão muito bem também para comemorar. Ai, muito obrigada por tudo. Um beijo.